porque a gente fica olhando o quadro no dia a dia, as coisas não estão melhorando como a gente... Não está, não. A quantidade de exame que a gente faz é a mesma. A quantidade de doença que dá positivo é o mesmo. Isso não diminui. Não diminui por quê? Porque as pessoas não têm consciência. A maioria diria, uma minoria, né? Uma minoria não tem consciência. E acho que isso que falta, né? E a falta de respeito para consigo mesmo, porque ela pode ficar doente, não é? Mas ela pode não sentir e pode levar para a família dela, para os entes queridos, para as pessoas que amam, não é? E Exatamente, aí... pode estar contaminando o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, o irmão, que fica lá em casa. Muitos falam assim, eu não sei porque que eu peguei, que eu me protegi. Pegou porque alguém levou, né? Pegou porque alguém está levando para ela. Esse é o problema. Terrível. E em meio a tudo isso, cadê a foto do prefeitão lá? Pra gente ilustrar aqui o nosso vídeo. Tiagão, Fred, fala baixinho para não acordar nem o Tiago nem o Fred, que eles estão dormindo um pouquinho ali, viu? Vamos falar baixo. Vamos falar baixo. Ô prefeito, e em meio a tudo isso, tem uma grande responsabilidade sobre o senhor, sobre a sua equipe de trabalho, que é justamente o de conseguir gerir não só o caos, mas a cidade, porque a cidade não pode parar, prefeito. Isso que acontece. A cidade, nós temos educação para manter, eu tenho saúde, como é, de uma maneira mais geral, né, para atender a população. Nós temos limpeza pública. A cidade não pode parar de buscar recursos, a cidade não tem como parar. No momento, nós estamos sentindo uma queda muito forte da arrecadação própria, que é ISS, aquela arrecadação que não vem do governo federal. Essa arrecadação, nós estamos perdendo muito recurso. E não podemos parar, como você disse, nós temos que trabalhar em outras áreas também. Porque não é só a saúde, né? O prefeito tem todos os problemas naturais, normais de uma cidade que devem ser administrados, né? Imagino eu que a receita da prefeitura também, com a paralisação dos comércios, etc., a própria receita da prefeitura fica comprometida, não, prefeito? Sem dúvida. Como eu dizia antes para você, de janeiro a março, nós sentimos uma queda de 20% na arrecadação própria. Você imagina, 20%. O que é arrecadação própria? Aquilo que nós arrecadamos no município, ISS, taxas, impostos municipais. E esse aí, nós sentimos uma queda muito forte. Sem dizer que esse ano os municípios não estão tendo aquela ajuda do governo federal que teve no ano passado. Até agora nada. Então, nós estamos sofrendo muito para poder deixar as contas em ordem, como está. Nós estamos com as contas em ordem, mas isso depende de uma gestão eficiente e responsável. E o prefeito, a gente está conversando com o prefeito Marcos Soriano, prefeito da cidade de Pitangueiras, e o prefeito, ele é conhecido também pela sua autenticidade, né? Pela sua honestidade. O prefeito fala o que tem que ser falado. Não tem pergunta ruim nem pergunta difícil para o prefeito. Perguntou, ele responde mesmo. Tem bastante coisa para a gente aprofundar. O Décio Rodrigues vai comandar essa entrevista com o prefeitão, que tem uma diminuição de receita. E por outro lado também, prefeito, eu tenho certeza que o Décio vai questioná-lo, mas já vou introduzir isso. Pitangueiras recebeu uma verba do governo federal para o enfrentamento da Covid-19 na ordem de próximo a 4 milhões de reais. Essa ajuda realmente veio? Ela chegou, prefeito? O ano passado, nós recebemos ajuda, todo município recebeu um percentual baseado naquilo que recebe do SPM, do Fundo de Participação, né? E nós recebemos não 4 milhões, nós recebemos um pouco mais, 4 milhões, se não me engano, 4 milhões e 400 mil reais. Nós recebemos um pouquinho mais do que isso. E esse recurso veio para quê? Para repor as perdas naquele momento. O que é isso? Você veio dentro desses 4 milhões, veio um percentual que você tinha que investir diretamente na pandemia, gastar com combate ao vírus. E o restante você poderia investir naquilo que você naquele momento estava perdendo receita. Você podia pôr na folha, você podia pôr na saúde em outro local que não seja ao combate à pandemia. Você poderia, e foi assim que o meu município e os municípios gastaram o recurso. Décio Rodrigues, nosso jornalista responsável por toda a região de Sertãozinho, Pitangueiras, e que está bem por dentro, bem a par, né, de tudo que acontece na nossa querida cidade de Pitangueiras. O prefeito fez bom uso dessa verba federal ano passado ou não, Décio? Conte-nos tudo, não esconda-nos nada.
Oi, Nando, vamos lá então, conversando aqui um pouquinho com o prefeito Marquinhos Soriano. Obrigado pela oportunidade de bater um papo com ele nesta manhã de segunda-feira. Olha, difícil da gente mensurar se foi bem utilizado ou não. O que a gente tem que mostrar são resultados, né? A prefeitura não está devendo, está no azul, né? Muito se questiona em relação a ter instalado leitos de UTI. Vale lembrar que até o final do ano passado a prefeitura utilizava a estrutura da Santa Casa, e pelo que eu me informei, pelo que eu fiquei sabendo da própria Santa Casa, né, e de bastidores, é que não tinha essa possibilidade de abertura de novos leitos de UTI ou de um investimento mais eficaz nesse sentido. O prefeito pode esclarecer essa dúvida, se tirando a Santa Casa, o município tem alguma estrutura para montar, para abrir esses leitos de UTI, ou até o final do ano passado não, tinha que ter utilizado a Santa Casa, e se a Santa Casa, prefeito, teria condições de abrir novos leitos de UTI para atender a população? Vamos por parte dessa, eu quero esclarecer uma coisa. Primeiro, a UTI, como nós temos a Santa Casa, a UTI, a questão do leito tem que partir da Santa Casa junto à DRS. Se você fazer uma entrevista com o pessoal da DRS, você vai descobrir isso, como é que funciona a instalação de UTI numa cidade como Pitangueiras. A Santa Casa tem que querer, tem que manifestar o interesse em ter a UTI. A DRS chegou a oferecer para a Santa Casa do município a questão da UTI. Eles avaliaram que não queriam. Primeiro, vamos deixar claro isso aí. A prefeitura pode estar ajudando, participando e tal, mas o interesse é da Santa Casa. É lá que tem as condições de instalar UTI. Então, essa conversa, eu até, sobre minha fala sobre isso, eu gostaria até que você ouvisse o pessoal da DRS de Ribeirão Preto, que eles podem comentar com você isso aí, explicar como funciona. A questão de que nós temos outros lugares, nós acabamos de montar uma UPA. O que é? Nós estamos iniciando uma UPA, estamos começando uma UPA, não é fácil, mas está trabalhando bem, graças a Deus, começou na semana passada, e nós estamos atendendo a população, aquilo que fazia na Santa Casa, que é o pronto-socorro, que é o pronto atendimento, nós estamos fazendo em outro local. Agora, a Santa Casa, nós continuamos trabalhando na Santa Casa, porque nós temos que nos atender a questão de internação. Então, as internações são feitas na Santa Casa do município de Pitangueiras ainda, não muda nada. Prefeito, só para a gente continuar nesse assunto, investimento versus recursos que chegaram para Pitangueiras. Esse aporte que o governo federal endereçou aos municípios, então, foi no sentido de conseguir fechar as contas, os compromissos que já tinham sido comprometidos. Porque a gente sabe que com a queda da atividade econômica, a arrecadação em todos os municípios cai, e o governo federal fez esse aporte no ano de 2020. E 2021, nós já estamos chegando já quase que na metade do ano de 2021, também tivemos algum aporte nesse sentido por parte do governo federal, ou até o momento não? É uma confusão que se faz com o ano passado. Vou explicar. O ano passado é o seguinte: o ano passado o governo recolocou as perdas, tentou, né? Repor as perdas do município. Então, se chamava aquele repasse naquele momento, se chamou de repasse da Covid, porque o momento era de pandemia e de Covid, mas para repor as perdas do município. Não era para aplicar, e mesmo porque era um recurso bom para isso, e não era para usar tudo na pandemia, não era para aplicar tudo na pandemia. Tinha um percentual para ser obrigado a aplicar na pandemia. Essa é a diferença que faz. Mas esse ano nós não temos nada ainda que o governo federal está nos prometendo, que agora não vem nenhuma reposição de perdas. Todos nós, prefeitos, estamos aguardando aí, quem sabe o governo vai rever, porque não está fácil, nós estamos perdendo recurso. Em relação aos recursos, né, do município desse ano e também os investimentos que estão sendo feitos. O investimento feito na unidade de pronto atendimento do Bom Sucesso provém desses 4 milhões enviados pelo governo federal, ou já é um outro convênio, já é uma outra situação, prefeito? Nada a ver, nada a ver. Nós estamos investindo lá com recurso do SUS. O prédio nós já tinha construído com outro recurso também, o local, e os investimentos naquele local, agora para atendimento, é com recurso do SUS e recurso próprio do município. Nada a ver com recurso para a pandemia, né? Apesar de atender lá também, apesar de atender naquele local também, estamos atendendo Covid também, né?
Prefeito, queria que o senhor falasse a respeito dessa abertura dessa UPA, né? O que ela significa para a população de Pitangueiras, de Bitiúva. É um marco histórico para a cidade, uma unidade do próprio município, que não tem mais essa ligação que sempre teve com a Santa Casa, que, como o senhor bem disse aqui, continua prestando serviços para a população, mas o pronto atendimento passa para a UPA do Jardim Bom Sucesso. É um passo importante para cada vez mais melhorar a condição de saúde da população de Pitangueiras e de Bitiúva? Sem dúvida, porque você imagina uma cidade com a cidade tamanho de Pitangueiras, hoje com quase 41 mil habitantes, segundo a última previsão do IBGE. Você tem quase 41 mil habitantes em Pitangueiras e Bitiúva. Você tem um distrito. Nós precisamos ter um local, e ali vai trabalhar, não é um médico só, de noite, 24 horas. Nós vamos ter vários médicos durante as 24 horas ali. Nós vamos ter muitos médicos diferentes, nós vamos ter um atendimento muito bom. E é só ouvir quem foi lá, quem está frequentando lá já, para saber que atendimento nós estamos dando lá, que é um atendimento muito bom, as pessoas estão saindo lá satisfeitas. A pessoa chega imediatamente e é atendida. Lá é um local para urgência e emergência. É lógico que nesse local lá é para atender os casos graves. E um acidente, um corte, um derrame, um infarto, é lá naquele local, dia e noite. As consultas continuam, se as pessoas têm uma dor de cabeça, vai passar por consulta nos nossos postinhos, que continuam atendendo, os postos básicos, né? Mas lá é um para urgência e emergência, e as pessoas vão ver que com o tempo elas vão perceber muito mais o bem feito que é essa UPA no município de Pitangueiras, para Pitangueiras e para Ibitiúva. O hospital continua internando, porque senão o que o hospital vai fazer? Continua internando. Isso vai até dar mais condições para o hospital fazer um trabalho melhor nas internações, muito melhor, atender o público melhor, o médico ter condições de passar no quarto mais vezes para ver aquele paciente. Então o hospital vai ter mais tempo para isso. Vai ficar muito melhor. Prefeito, já entrando em outro assunto, mas claro, ainda é saúde, ainda é bem-estar, que é a questão dos alimentos. A gente sabe que esse período em que as aulas não estão acontecendo com regularidade por conta da pandemia, há muitas crianças, e essa é uma realidade no nosso Brasil que precisa ser mudada, e os governantes, assim como o senhor, têm que ter esse olhar para o futuro, de que a criança muitas vezes vai para a escola só para comer. Mas enquanto a gente não consegue mudar isso de uma hora para outra, porque é um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo, como que está a distribuição de alimentos para as crianças da rede pública municipal de ensino? Veja bem, nós temos uma distribuição que é aquela da merenda escolar, que é uma distribuição da escola que nós fazemos para todas as escolas no município, a pública, estadual e municipal, para as creches, toda criança que vai na escola, que frequenta, por exemplo, a mãe pode ter 4 crianças na escola. Cada criança recebeu agora, até a semana passada, e deve estar recebendo ainda, recebeu uma cesta básica, que é aquele kit merenda, né? Nós mandamos para todas as crianças de todas as escolas públicas municipais. Isso não dá para fazer, vamos dizer assim, sempre, todo mês, porque você depende de recurso, dinheiro. E nesse momento o governo federal diminuiu o repasse do recurso de merenda. A gente também tem que pôr recurso próprio. Então, não dá para fazer sempre. Agora, existe aquela distribuição também, que é da área social, que é da assistência social, que faz a distribuição para aquelas famílias cadastradas, em cadastro único, aquelas famílias que estão na extrema pobreza. Essa distribuição também nós estamos fazendo. Essa nós fazemos com esse critério de extrema pobreza, extrema necessidade, né? Essa que eu acabei de falar para você, nós aqui, eu quero até a oportunidade de estar no rádio seu, na Totó FM, quero agradecer as empresas de Pitangueiras que têm contribuído também, né? Eu não sei se eu posso falar o nome das empresas aqui, mas várias empresas têm contribuído, várias pessoas têm contribuído com a assistência social e fazendo doação de cesta básica. Eu até estava comentando com um amigo outro dia, eu estou muito agradecido com essas empresas, nós estamos recebendo várias cestas. Prefeito, antes da gente finalizar aqui, agradecendo imensamente a sua participação, eu queria que o senhor falasse dessa agenda positiva que foi feita na cidade de São Paulo, junto com o governador, com o vice-governador, com o deputado federal Arnaldo Jardim. O que a gente pode esperar e quais os frutos que Pitangueiras e Bitiúva
deve colher oriundos desse bate-papo, dessa reunião que aconteceu na última semana? Hoje mesmo nós estamos lá, o meu vice, o Júnior, junto com o secretário de esporte, está lá com o governador hoje, meio-dia, que nós devemos receber algumas coisas para esporte lá também. E a semana passada eu fui lá tratar de uma questão de infraestrutura com o governador, fui muito bem recebido pelo governador, pelo vice-governador, né? E o Arnaldo Jardim me acompanhando. Nós fomos lá tratar de uma questão de infraestrutura da cidade e também, que também é infraestrutura, a questão de um tratamento de esgoto nosso. Porque você sabe, nós iniciamos uma obra aqui, a empresa nos abandonou, porque nessa pandemia quebrou a empresa, e eu preciso voltar a fazer essa obra. E os preços das coisas subiram tudo. 60%, 70%. Teve caso aí de que vai nessa obra de subir peças, máquinas, subir 100%. Né? Então eu estou pedindo para o governador me ajudar a reiniciar essa obra aí. E eu tenho outra conversa segunda-feira, está bem adiantado, está bem conversado, e eu daria essa informação. Aproveito para dizer para as pessoas, que a população de Pitangueira e Bitiúva, que nós estamos trabalhando bastante para correr atrás de recurso federal e estadual para realizar nossas obras, né? Nós já conseguimos um recurso para limpar a lagoa, quero agradecer até o vereador Manezão aqui, quero agradecer que nós conseguimos um recurso com o deputado Sebastião Santos para mexer naquela lagoa lá do Bela Vista, e outros recursos, nós só vamos ter condições de investir quando a gente buscar recurso federal e estadual, porque recurso próprio não dá para investir, porque está caindo e você não tem como investir nessa área. Agora, todas as obras que a gente fizer agora em diante, vai ser com recurso federal e estadual que a gente está buscando fora. Muito bem, nós estamos falando aqui com o prefeito de Pitangueiras, Marquinhos Soriano, ao vivo dentro do programa Voz Metropolitana, comandado de segunda a sexta-feira por Lincoln Fernandes, e conta com a participação também da equipe de jornalismo da Rádio Total FM, da equipe de jornalismo da Rede Fé FM. Prefeito, antes de finalizar aqui o nosso bate-papo, gostaria de saber se o senhor tem alguma consideração final, alguma colocação que o senhor queira deixar aqui para a população que acompanha a gente no 106.1 do dial da Rádio Total FM, nos 94.9 da Rede Fé FM e também nas nossas multiplataformas digitais de comunicação. Eu quero aqui agradecer vocês da Total FM, muito pelo trabalho que vocês fazem em comunicação. Esse trabalho de comunicação nos ajuda muito. E quero pedir à população, a gente tem que ser prudente, a gente tem que tomar cuidado com esse vírus, a gente tem que sair para a rua com máscara, só com máscara, fazer higienização, evitar aglomeração, evitar festa. E pedir para a população de Pitangueira que pratica esse ato, final de semana, que vai para os bairros, empinar moto, fazer aglomeração na porta da casa dos outros, em praças. Não podemos fazer isso, não é hora de fazer isso, é hora de nos cuidar. Você pode estar levando a doença para o teu pai, para tua mãe, para tua família. Então não é hora de fazer aglomeração, é hora de se cuidar. O vírus está aí e ele vem com muita força, né? E eu peço isso à minha população de Pitangueira.